Nesse exercício, também temos que considerar alguns detalhes, né? Temos que ver direitinho para responder a questão, senão a gente não vai conseguir também. O que está acontecendo aqui? Considere essas frases, aí lá no final, o que o examinador quer, estão adequadas quanto ao uso da palavra em destaque. Eu não coloquei, o exercício não está nada em destaque aqui, né? Então vamos, o que está querendo aqui? Deixa eu esclarecer, né? Ele está falando assim, por exemplo, bastante aqui, ó. Essa palavra, esta são as mesmas palavras, bastante. Elas estão corretas? É isso que está perguntando. Lógico, está respondido aqui tudo, né? Eu vou comentar a resolução. O que eu falo? Essa palavra cai muito em provas. Cai muito em provas. É quase comum você encontrar. E é também uma exceção. Ela foge da regra normal. Como assim da regra normal, Alex? Ela sempre vai combinar com a palavra que está do lado. Não, não. Ela tem um determinado uso. A princípio é assim. Ela ficará. Olha a dica que eu estou dando. É bem prático isso. Ela ficará no plural se a palavra que estiver do lado dela estiver no plural também. Por exemplo, sempre quando eu tenho uma palavra do lado dela e essa palavra estiver no plural, bastante ficará no plural. Isso não é 100%. Isso não é 100%, volto a dizer, porque não é uma lógica isso aqui. Mas por que então que você fala isso, Alex? Se essa palavra for um substantivo, opa, já comecei a modificar o conceito, a ideia aqui para ensinar. Se essa palavra for um substantivo, bastante funcionará como adjetivo. Então, muitas vezes ela vai estar do lado, ou talvez um pouquinho antes. Por que eu falo assim? Porque a possibilidade de você acertar uma questão assim em prova é muito maior do que você ir sem nada, não tiver nada, uma ideia ainda dos conceitos morfológicos. Alex. Então, assim, olha aqui na primeira alternativa: livros. Livros é um substantivo. Por que é um substantivo? Porque eu consigo colocar na frente dessa palavra os livros. Não está, Alex. Então, não está, mas eu consigo colocar. Por isso que eu coloquei aqui os livros, para provar que isso é um substantivo. Então, o bastante que está do lado aqui é um adjetivo. O adjetivo só existe com a existência de um substantivo. E o adjetivo ele tem que combinar com o substantivo. Era igual agora há pouco. No primeiro exercício que eu estava resolvendo, eu estava trabalhando com substantivos diferentes, onde a qualidade, que é um adjetivo, que eu não contei, tem que combinar com o último elemento ou pluralizar no masculino plural. E aqui é o bastantes, é um adjetivo. Tem que combinar com o substantivo. Já no segundo item aqui, perceba agora, olha só a dica, que está do lado, está na frente de um verbo. Mas por que é verbo? Porque o que é um verbo, no meu conceito em aula que eu ensino para os alunos? É toda palavra que eu consigo colocar na frente dela uma das pessoas do discurso. Mas quais são as pessoas? São três: o singular, eu, tu e ele, e três do plural, nós, vós e eles. Percebam que preparavam está na terceira pessoa. Porque dá para colocar na frente dessa palavra eles preparavam. E até mesmo na sentença já tem lá, totalmente explícito ali na oração. Então, preparava um verbo. Então, sempre quando eu tenho um bastante perto de um verbo, olha só, perto de um verbo, bastante funciona como advérbio. Como uma outra classe gramatical, é um conceito complexo, o advérbio, certo? E não pode ficar no plural. Eu falo assim, do que eu falar, não pode, é invariável. O aluno vai, caramba, o que é invariável? Então, a princípio, eu ensino assim, não pode ficar no plural. Ainda mais para frente, vocês vão observar eu falando outras ideias para abrir o raciocínio. Então, quando está perto do plural, Alex, não tem. Quando está perto do verbo, não tem plural? Não tem plural. Bastante fica no singular. Mas quando está do lado do substantivo, vai ficar igual ao substantivo. Plural, substantivo, bastante fica no plural. E se eu fosse comprei bastante livro? Então, livro não está no singular? Então, bastante fica no singular também.
O que você tem que se ater é ao item 2 aqui, ó. Eles nunca se preparavam. Aí você vai falar bastantes para o exame. Não pode. Porque bastante está intensificando, está se relacionando, está se referindo ao modo de como eles preparavam. Então é um advérbio, não tem plural. Seria isso aqui, é o correto. Já no terceiro item, gente aqui é um substantivo. Por isso que eu uso o método prático. Porque como que é substantivo? A gente, não o agente, né? Agente policial. A gente. Então, algumas palavras você pode ter dificuldade para falar se é ou não um substantivo. Então, nesse método que eu criei aqui, fica muito mais fácil provar que gente é um substantivo. E se gente é um substantivo, o bastante é um adjetivo, porque está relacionando, está se referindo a ele, para não dizer qualificando, já que muita gente tem um conceito de adjetivo como ideia de qualificação. Então, se está se referindo, tem que se comportar igual a ele. Mas como se comportar igual a ele? Gente não está no singular, então bastante ficará no singular também. Tá bom? Então, a princípio, a ideia aqui é isso. Então, nós temos um exercício de concordância onde está trabalhando o envolvimento de 3 classes gramaticais: verbo, substantivo, adjetivo. E a gente está tentando buscar, eu estou tentando buscar uma melhor maneira de ensinar isso aqui, para não ir na coisa bem didática, que acabará confundindo a cabeça de vocês. Então, resumindo, se bastante está se referindo a um substantivo, ele ficará de igual modo ao substantivo. Ou seja, se o substantivo está no singular, bastante ficará no singular. Se bastante está se relacionando ao verbo, e a dica é estar perto do verbo, ele é um advérbio, ele não tem plural. Mesmo que foneticamente você acha melhor pluralizar ele, isso não valerá. É isso que eu estou querendo deixar claro aqui. Porque ele é um advérbio, é invariável, não tem plural. Eu falo assim, não tem feminino. É errado falar isso, eu falo para não o aluno abrir o entendimento. Em novas questões eu estarei falando isso. Ah, não tem feminino. É errado falar, mas eu tento facilitar para o aluno, tá? O conceito de advérbio é um conceito tríceps, não é tríceps, né? Perdão, tríplice, porque ele envolve não somente o verbo como adjetivo e ele próprio, a referência dele. E nesses casos, ele é a palavra torna-se um advérbio e é invariável, tá bom? Fica mais uma alternativa correta aí, fica mais um exercício aqui. Espero ter ajudado.